Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer a reação aqui, um corte aí do debate do jogo aberto, Nata Fan, Denício, Ronaldo, comentando tudo aí sobre o Flamengo que enfrenta o Peñarol, né? A falar sobre a escalação do Mengão e a chance do Flamengo aí vencer esse jogo tão difícil. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Para o Flamengo já pensa em vencer o Peñarol nesta noite. E as informações desse jogaço da Libertadores agora. No brasileiro, cada vez mais distante, as Copas vão ganhando ainda mais importância para o Flamengo. Hoje mais tarde, aqui no Maracanã, o Flamengo inicia a batalha por uma vaga na semifinal da Libertadores. Recebe o Peñarol do Uruguai no primeiro jogo das quartas de final. Eu aprendi no Flamengo uma coisa, pela cultura. O Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos fazendo, brigar por todos. Pela competição continental, o Fla sustenta uma invencibilidade no Maracanã que já dura mais de 5 anos. Nesse período foram 22 vitórias e 3 empates. E a última derrota sabe para quem foi? Justamente para o Peñarol. Atualmente, os uruguaios pentacampeões da Liberta são comandados por Diego Aguirre, ex-Inter, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. E tem como destaque o meia Léo Fernandes, ex-Fluminense. Para seguir vivo pelo Tetra, Tite conta com o retorno de uma peça importante. Recuperado de lesão, o uruguaio De La Cruz retoma a vaga no meio de campo, no lugar de Léo Ortiz. Alexandro e Plata, que estrearam no empate diante do Vasco, vão ser mantidos no time. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e na frente, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Além dos atletas que já estavam de fora, mais 2 jogadores vão desfalcar a equipe. Luiz Araújo, que passou ontem por uma artroscopia no joelho, e Gabigol, diagnosticado com uma fibrose na coxa direita. Ausências importantes, mas que não tiram a confiança do torcedor rubro-negro, que em mais uma noite de Copa promete lotar o Maracanã. Jogo duro, né? O Peñarol tem tradição em Libertadores, é uma equipe que começou bem o Campeonato Uruguaio. E aí, Dedê? E aí que eu acho que vai ser uma parada duríssima para o Flamengo por causa das ausências dos principais jogadores. Mostramos a prévia aí rapidamente, então a tendência com esse time, se for confirmado para hoje à noite, é centralizar muito as jogadas, né? Ser um time muito... porque tem De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, que deve cair um pouquinho mais pelos lados do campo, mas tem o Cacuete de jogar muito por dentro. O Flamengo não tem mais essas válvulas de escape, então vai ser importante os laterais apoiarem e tentar criar uma certa dificuldade aí para o sistema defensivo do Peñarol. Vamos acompanhar e vamos falar... Hoje tem mais, hein? Pedro Henrique Torre conosco novamente lá do Maracanã, porque chegou o dia, jogo do Flamengo às 7 da noite aqui na ESPN. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo aí do estúdio, nossas equipes espalhadas pelo Brasil. Pois é, o Flamengo tem esse grande jogo hoje, chegou o dia, Flamengo e Peñarol aqui no Maracanã, quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. A gente vem falando como o Tite tem esse problema no ataque, né? Everton, Cebolinha, fora. Pedro, fora. E aí no último jogo perdeu também o Luiz Araújo no clássico contra o Vasco, saiu ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, uma pancada no joelho, parecia que não seria nada tão grave assim, mas ele teve um problema ali na cartilagem do joelho, fratura, e aí vai passar por uma artroscopia, pode ficar 2 meses fora. Então, complicada a vida do Tite nesse sentido. Mas o De La Cruz, de outra maneira, ele volta depois de ficar um tempinho afastado, lesão muscular, foi poupado exatamente, poupado não, trabalhado para esse jogo exatamente. O Flamengo queria ter todo cuidado para ele retornar bem para essa partida contra o Peñarol. Então, o De La Cruz voltando para o meio de campo, então ficam as opções do Tite ali. O Arrascaeta tem jogado um pouquinho mais à frente, né? Um 4-4-2, geralmente, que o Flamengo tem atuado nos últimos jogos, ali ao lado do Bruno Henrique, que tem feito às vezes de centroavante. Então, Bruno Henrique na frente, 17 gols, terceiro maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, atrás de Pedro e Gabigol. 10 desses 17
em mata-mata. Então, conhece bem o riscado. O Bruno Henrique, ano passado, contra o Olímpia, o Flamengo acabou eliminado, mas ele fez gol na ida e na volta. Então, conhece muito bem o Bruno Henrique. Um dado não muito interessante para a torcida do Flamengo é que a última derrota como mandante na Libertadores foi justamente para o Peñarol, mas era em outro momento, em 2019. Era o Abel Braga, o técnico ainda, e de lá para cá o Flamengo tem 28 partidas de invencibilidade como mandante e são 17 jogos seguidos de vitória. Então fica essa questão aí, mas o Flamengo é muito forte em casa. Bruno. Valeu, O Flamengo está preparado, né? O Flamengo está preparado para esse jogo. Tem a volta do Nicolás de la Cruz, né? Reforço importante. Casa cheia também, previsão de 65 mil torcedores. O Flamengo tem a força da torcida, tem também o retrospecto, que é positivo, né? Em casa pela Libertadores são 28 jogos de invencibilidade, 17 vitórias seguidas. Só que a última derrota em casa, na Libertadores, foi justamente para o Peñarol. Então tem que se ligar, lá em 2019, naquele ano mágico do Flamengo, antes da chegada ainda do Jorge Jesus. E o Flamengo quer quebrar também um tabu contra o Peñarol. 4 confrontos entre as equipes em Libertadores, um empate, 3 vitórias do Peñarol. Lembrando que o Flamengo não vai ter o Luiz Araújo, machucado, né? Lesionou o joelho, ontem fez a cirurgia, vai ficar uns 2 meses parado. E também não tem o Gabigol. O Gabigol não está lesionado, mas está com uma fibrose muscular, um problema na cicatrização da última lesão. Não fica nem no banco de reservas. E pode ter estreia hoje na Libertadores do Alexandro e também do Plata. Eles permanecem no time titular, estrearam contra o Vasco no Clássico pelo Brasileirão e agora podem estrear pela Libertadores. O Flamengo, que está nesse momento no Ninho do Urubu, e por volta ali das 4h30, 5 horas da tarde, vem aqui para o Maracanã, pessoal. Um abraço aí, Luiz. É isso lá, e outro para você, para o Siciliano, para toda a nossa equipe, uma ótima quinta-feira para vocês, bom restante de trabalho aí no maravilhoso Rio de Janeiro. Pulinho lá no GE. Globo, rapidinho. O De La Cruz tá pendurado, hein? O uruguaio, se tomar cartão amarelo, não joga a partida de volta. Tem um campinho do Flamengo aqui. O Lai trouxe, mas vale a pena a gente recapitular. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. Jesus Valenzuela, da Venezuela, será o árbitro da partida. O Peñarol do Diego Aguirre, hein? Trabalhou aqui no Brasil, treinou o São Paulo, treinou o Internacional também. Aguerre, Léo Coelho, Javier Mendes, Guzmán Rodrigues e Pedro Milans. Eduardo Darias, Damian Garcia, Javier Cabreira e Léo Fernandes. Jogou no Brasil também. Maximiliano Oliveira e Maximiliano Silveira. Todos os detalhes desse jogaço lá no GE. Globo. A bola rola às 7 horas da noite no Maracanã. Todos os detalhes no GE. Globo também. A gente segue no Rio de Janeiro. A falar com Igor Dorileu, trazendo tudo sobre o jogo do Malvadão. Muito boa tarde, Dori. Boa tarde, GV, Thiago, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. Bom, hoje é a vez do Flamengo entrar em campo pela Libertadores, recebe o Peñarol mais tarde aqui no Maracanã, jogo de ida das quartas de final, e a expectativa é que mais de 65 mil torcedores estejam presentes. E esse apoio tem sido importantíssimo nos últimos anos. O Flamengo não perde um jogo de Libertadores atuando no Maracanã desde 2019. De lá para cá foram 22 vitórias e 3 empates. O último time a conseguir esse feito foi justamente o adversário de hoje, o Peñarol, mas naquele ano quem riu melhor foi o Flamengo, terminou como bicampeão da América. Bom, esse Peñarol de hoje em dia tem 2 nomes bem conhecidos do futebol brasileiro, começando pelo treinador, é o Diego Aguirre, que passou pelo Inter, pelo Santos, São Paulo, também pelo Atlético Mineiro, e dentro das 4 linhas, o grande destaque é o meia Léo Fernandes, baixinho, chuta bem, teve uma passagem recente pelo Fluminense. Bom, falando sobre o Flamengo, o Tite hoje tem um retorno importantíssimo. Recuperado de lesão, Nico de la Cruz volta ao time titular na vaga do Léo Ortiz, que vinha atuando improvisado como volante. O Tite vai manter também no time o Alexandro na lateral esquerda e o Plata no ataque, os dois que estrearam no empate contra o Vasco no último domingo. Bom, falando um pouquinho sobre os desfalques, além daquela lista grande que o Flamengo tem com Pedro, Vinha, nos últimos dias mais 2 jogadores entraram no departamento médico. Primeiro, o Luiz Araújo, que sofreu uma pancada no
joelho direito no clássico contra o Vasco, teve uma fratura na cartilagem e precisou passar por uma artroscopia ontem, então vai ficar um tempinho de fora. O outro foi o Gabigol, que foi diagnosticado com uma fibrose muscular, portanto, o Gabigol, que já não vinha sendo tão utilizado pelo Tite assim, não fica nem no banco de reservas. Hoje a tendência, mais uma vez, é que o Tite aposte no Bruno Henrique como comandante desse ataque do Flamengo, com o Carlinhos ficando como opção no banco de reservas. GV. Muito bem. Igor Dorileu, vamos direto. Muito obrigado, Dorileu. Qualquer coisa, chama a gente, entra no programa do Vaguinho, não tem problema. Obrigado pelas informações. Vamos botar na tela aqui o campinho do Flamengo pra gente debater aqui no finalzinho. Gabigol fora, Dorileu trouxe essa importante informação porque tá com fibrose. Rossi no gol, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Zaga titular, boladona, todo mundo muito bom de bola. De La Cruz voltando, Arrascaeta, Gerson, Pulgar, o Plata na esquerda e na frente Bruno Henrique. Fernando e Thiago assistindo o Peñarol, sabendo que o Peñarol é o time encardido. Mas dentro do Maracanã, o Flamengo é favorito com esse time aqui. Por mais que tenha muitos desfalques. O Flamengo é muito favorito no Maracanã. E acho que até lá também, independente do que acontecer com relação a time. Então otimistinha, hein? Não é otimista não, GV, é time. O time do Flamengo, né? O grupo do Flamengo é o grupo mais valorizado da América do Sul. Hoje o Botafogo está muito perto disso, mas o Flamengo ainda está um pouquinho na frente. Mas dentro do jogo que eu acredito, o Flamengo é totalmente favorito, mesmo com essa quantidade imensa de desfalques. E com relação ao Gabriel, é legal a gente falar aqui, porque fibrose, para quem não sabe, é como se fosse uma casquinha, né? Sempre que você se machuca, cria uma casca. No músculo é igual. Eu não sou médico, mas tenho 825 fibroses no meu corpo. E aí, às vezes, essa casquinha ela dá uma arrebentadinha. E incomoda, dói, tem que fazer exame para saber o que é. Dentro do que a gente está acostumado com relação ao jogo, o Gabriel está fora e é bem plausível, porque fibrose estirada, arrebentada, ela tira o cara do jogo sim. Mas isso aí é a informação que a gente tem e a gente passa aqui para vocês o que a gente tem de informação interessante sobre o que acontece, o que é isso. É aquela dorzinha que você que sente um músculo, assim, uma dorzinha na pelada, nunca vai ver. Aí daqui a 3 meses tu vai voltar, dói ali de novo. Só que dói mais, porque tu não tratou. Sim. Mesmo quando trata, dependendo da lesão, tá ali uma casquinha do machucado, uma cicatrizinha, do músculo. Tem um jogador muito famoso de nível internacional que eu conheço o médico dele, que ele trata fora também. O cara falou que se você olhar não sei se é ressonância. A ressonância. Parece aquela coxinha de retalho, de tanta fibrose. Isso. Não que ele sinta, não, já tá cicatrizado, mas tá ali. E fica pontinhos brancos na ressonância. No músculo, sabe? Entendi. Eu sei porque eu tenho ressonância com todas. Cheio de pontinho branco. Eu tenho uma fibrose no adutor, verdade. Por isso que eu não batia tiro de meta. Saia só curto. Já era o GVzismo, não era o GVzismo. Então vamos fazer o seguinte, vamos de palpites? Pro jogo de hoje? Sim. 2x0 Flamengo. Eu ia falar isso aí. Então fica à vontade. 3x1 pra mim e 2x0 pra ele. Eu tô com 2x0 pro Mengão. 3x1. Ô, Deus, escuta. 2x0 no primeiro tempo. Pelo amor de Deus, Senhor. Ouve essas pessoas, Senhor. Xarabala, xarabala. Escuta eles que Flamengo precisa ganhar esse negócio hoje. Vamos dizer. Não, Pedrinho, agora eu tava fazendo o pastor, Pedrinho. Pô, Pedrinho, me ajuda também, né? Tem que ser... É laico. Agora... Pedrinho é laico. A gente prova a nossa laicidade aqui, qualquer hora dessa. Nossa, gostei. Essa aí tu chegou, eu vou lá quando eu falo essas coisas. Cara, ele tá... Eu não sei se ele tá de noivo... Nada. Beijo, minha amiga, parabéns. Bom, mas mas calma, só bem depois. Continua aqui no programa, Mariana. O Flamengo e Peñarol na temporada. Olha aí o número de jogos. O aproveitamento do Peñarol é até melhor, 75%. A média de gols marcados também. A média de gols sofridos é bem parecida. Claro, o Flamengo conta muito com ele hoje, Bruno Henrique. Quartas de finais da Libertadores, diante de uma grande equipe, que é o Peñarol, que vive um grande momento no campeonato. Então, a expectativa é muito grande de fazer um bom jogo, né? E de vencer dentro do Maracanã. Que vai ser uma equipe que vai sempre ali buscar linhas baixas, né? Para poder sair no contra-ataque. A gente tem que ter paciência, tocar a bola, fazer o que a gente faz, infiltrações, finalizações e o mais importante que é o gol, né?
E dentro do Maracanã a gente sabe que toda equipe que vem aqui vem com o pé atrás, né? Fator torcida, atmosfera que contagia. Mas primeiro temos que fazer o nosso papel, que é vencer bem dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, e depois pensar no jogo da volta. Promessa de um grande jogo hoje. Já vou acionar o Pedro Henrique Torre. Pedro, com toda a nossa programação, escala a agenda para essa noite de Libertadores aqui. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Um abraço a todos novamente. A gente volta aqui para falar de Flamengo e Peñarol. Nesta quinta-feira, 19 horas, a bola rola, a transmissão exclusiva, Disney e também ESPN. Vai ser um jogo bem bacana, né? A gente vai poder acompanhar, estarei nessa, Rogério Vogelzinho, Paulo Calçade, Mendo Bidlovski, enfim, vai ser bem bacana. Flamengo precisa ampliar, colocar uma vantagem muito boa já nessa partida aí, porque ano passado, por exemplo, se falava muito de colocar uma boa vantagem contra o Olímpia. Nas oitavas de final, fez 1-0, magrinho, não foi suficiente. Então o Flamengo está consciente de que precisa colocar uma vantagem boa. Não tem basicamente o seu ataque que vinha jogando nessa temporada, né? Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, todos fora por lesão. Então tem meio que se adaptado ali, jogado mais num 4-4-2 com o Bruno Henrique à frente ao lado do Arrascaeta. Arrascaeta que seria até segurado fisicamente ou poupado, que não é uma palavra que o Tite gosta no clássico contra o Vasco, mas entrou justamente com 15 minutos para substituir o Luiz Araújo. O De La Cruz voltando de lesão, depois de um tempinho fora, ele que teve um problema muscular, não foi nem para a data FIFA com o Uruguai, mas recuperado. O Flamengo trabalhou demais para esse confronto com o Peñarol, para tê-lo inteiro para essa partida. Então o De La Cruz está de volta para o Flamengo. E aí fica a questão ali, vai de Alexandro, vai de Ayrton Lucas, um constrói melhor o jogo, mas acabou de chegar, não jogava há muito tempo, jogou um clássico inteiro contra o Vasco. O Ayrton Lucas mais descansado, mas precisa mais de campo. Enfim, Peñarol, Diego Aguirre promete fazer as suas trincheiras aqui no Maracanã, sem trincheirar mais atrás. O Flamengo sabe que vai ter que ter paciência para essa partida e para manter a invencibilidade aqui no Maracanã, como eu disse. 28 jogos de invencibilidade. A última vez que foi derrotado foi pelo Peñarol, justamente o Peñarol, em abril de 2019, um jogo que o Gabigol foi expulso, a Arrascaeta foi banco, o Abel Braga, na época o técnico, foi muito xingado pela torcida aqui no Maracanã. Bruno. Quanta coisa mudou, hein, Pedro? Obrigado, viu? Boa sequência, bom trabalho aí pra você também. Mas hoje, né, não tem como o rubro-negro não estar mobilizado. É Libertadores, é confronto de mata-mata, é Maracanã, é aniversário da Mariana. Hoje o combo é completo, Mari. É isso, Bruno. O combo é completo e hoje um dia de sol, de calor aqui no Rio de Janeiro para essa festa. A gente está aqui no Maracanã desde cedo e a gente já viu aqui alguns testes também da parte de áudio, um pessoal reconhecendo, dando uma olhada no gramado. No gol daqui eu estava observando, aqui do meu lado esquerdo, uma partezinha ali parecendo ali com areia, né, com terra no gramado, mas aparentemente o gramado do Maracanã tá legal mesmo, pensando que a gente teve um jogo, assim. Tem que ver quando a bola rolar. Eu estava observando. Os torcedores, né, o pessoal da parte organizada, já posicionando as faixas do Flamengo aqui ao redor do Maracanã, já preparando para receber a torcida mais tarde, que vai lotar o estádio. Importante, tem alguns torcedores, você sabe, Eugênio, dos torcedores do Peñarol, são muito apaixonados. Estão chegando nesta quinta-feira mesmo aqui no Rio de Janeiro. Tem uma operação da Polícia Militar para receber esses torcedores e terá um policiamento reforçado, especialmente na Zona Sul e no centro do Rio de Janeiro, que é onde eles provavelmente ali ficarão organizados. Mas é isso, hoje é dia de Rock in Rio. Volta então o festival, então tem muita preocupação com o trânsito. É claro que são operações ali diferentes, né, de um evento esportivo e do evento musical, mas torcedor, 7 da noite, um horário ali o pessoal saindo do trabalho, hoje não é o ponto facultativo, então uma organização maior da cidade do Rio de Janeiro, então priorizando, pedindo para o pessoal sempre vir de transporte público. Sobre o jogo, Eugênio, falamos de Flamengo no Maracanã, expectativa. A gente fala de um Flamengo muito favorito
ou é o senhor Peñarol que a gente viu ali os números melhores do que o do rubro-negro? Antes disso, só para falar sobre a questão da torcida do Peñarol, nesse jogo que o Cícero falou de 2019, morreu um torcedor do Flamengo numa briga lá em Copacabana, no Leme ali. Então há uma preocupação muito grande em relação a controlar uma possível nova briga entre as duas torcidas. Eles serão monitorados, a chegada deles, pela inteligência da Polícia Militar, que já está acompanhando, pelo menos é o que passa aqui também a assessoria. Fazer uma escolta para evitar o conflito, porque ficou uma rusga, naturalmente. Com relação ao jogo, a gente olha para o elenco do Flamengo, a gente olha para o elenco do Peñarol, obviamente o Flamengo é favorito. É importante a gente colocar, e a gente fala muito sobre isso, né? Com certeza o Marra continua falando com vocês no SC1. Futebol tem 4 pilares que sustentam a formação de uma equipe, né? A parte técnica é muito importante, mas a parte física também é muito importante, assim como a estratégia, que é a parte tática, e a parte psicológica. São quatro forças que incidem diretamente no desempenho de uma equipe. O Flamengo tem uma grande vantagem na parte técnica. Nas outras partes eu não sei. Parte física com certeza não. O Peñarol tem muito menos jogos disputados na temporada que o Flamengo. O Peñarol ficou sem jogar praticamente desde a fase anterior, quando ele perdeu o último jogo na altitude para o Strongest por 1-0, tendo goleado, né, em Montevidéu por 4-0. Desde então, o time só jogou 2 partidas. Caramba! Porque a gente vai lembrar, houve o falecimento do Juan Esquerdo, zagueiro do Nacional, e o campeonato uruguaio ficou paralisado por 2 semanas. Então voltou, jogou 2 partidas. Ganhou de 2-1 do Miramar Misiones e ganhou de 4-0 o último jogo do Rampla Juniors. Ou seja, fisicamente esse time está descansado. Não tem desfalque, está inteiro. E vem mostrando dentro de campo uma boa resistência física nessas partidas. Então, na parte física, o Peñarol está mais inteiro que o Flamengo e está, obviamente, desgastado. A gente tem visto isso dia a dia. O Aguirre não é um técnico qualquer. O Aguirre é um técnico que já trabalhou aqui no Brasil com bom desempenho, Atlético Mineiro, São Paulo, fez uma boa campanha no São Paulo, Internacional de Porto. Ele conhece bem o futebol. É um técnico de nível de futebol brasileiro, embora não tendo grandes conquistas. E a gente vai somando tudo isso, né? E a parte psicológica talvez seja mais forte. O Peñarol vive uma euforia gigantesca. O Peñarol volta ao mata-mata de Libertadores depois de 12 anos. A última vez foi quando o Aguirre era o técnico, na passagem anterior. Ele foi até a final, perdeu para o Santos do Neymar, do Ganso e etc. E ele tem uma mobilização muito grande de crença e de fé de que é o momento de voltar a projetar esse clube. E é claro, ele entra como franco-atirador. O Flamengo é o favorito, mas ele acredita que pode. Então toda a imprensa uruguaia, as entrevistas têm sido nesse sentido. Além do mais, o Aguirre falou que desde que saiu o sorteio das oitavas de final, ele olhou a tabela e falou assim: eu acho que a gente vai pegar o Flamengo nas quartas. Ele está estudando o Flamengo há 3 meses, o que naturalmente o Flamengo não está fazendo com o Peñarol. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Esse jogo aí vai ser bastante tenso, né, para os torcedores do Flamengo, então vamos estar aqui bastante aflito com esse jogo, mas vamos torcer, né, a todo momento aí que o Flamengo consiga aí ter uma boa, um bom jogo, né, consiga fazer um placar aí que faça que tenha uma calma para o jogo de volta, uma tranquilidade. O Flamengo precisa fazer o placar, né, parecido com o jogo do Bolívar, né? Onde o Flamengo precisava fazer um placar alto porque ia jogar na altitude. Vai ser parecido com o jogo do Peñarol. O Flamengo precisa fazer um jogo bom, um placar bom, porque se for para lá com 1-0, a chance de tomar um gol, né, ou até tomar uma virada é muito grande. E principalmente já sabemos, né, pênalti é loteria, não dá para confiar. Então o Flamengo precisa ir para lá, né, já com o resultado praticamente feito, né? Ou, se não for, tiver um resultado 3-0, 4-0, mais um 2-0 seria ideal para o Flamengo. Mas é isso, Tite fez uma mudança aí que deixou aí muitos comentaristas e torcedores irritados, né? Que aí a tirada de Léo Ortiz, que estava saindo muito bem, né? Sendo o principal jogador do Flamengo durante esse tempo aí, para colocar Pulgar, né? Então, essa mudança aí pode fazer com que Tite possa perder até seu cargo se o Flamengo for ter uma péssima partida, né, e seja eliminado da Libertadores. Aí a culpa vai cair sobre Tite. Mas é isso. Qual a sua opinião, torcedor? Você está confiante? Deixe um comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.